Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo? Hoje vamos falar de Provérbios 8. Vou ler todo ele e vou fazendo os comentários, tá bom? E o tema de hoje é a excelência da sabedoria, né? Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir ao entendimento correto dessa palavra, né? E que eu não atrapalhe, que o Espírito Santo possa realmente me conduzir ao entendimento e à excelência. Gente, Provérbios é algo feito para se ler todos os dias, tá? E à medida que a gente vai lendo, à medida que nós vamos lendo, nós vamos adquirindo mais conhecimento. Mesmo que a leitura ela fique repetitiva, mas a nossa mente ela começa a expandir cada vez mais, porque nós vamos tendo cada vez mais e melhores insights. Então vamos lá. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas das cidades, a entrada das cidades e a entrada das portas está gritando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige ao filho dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e a vós, insensatos, entendei o coração. Entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Aqui nós estamos falando de prudência, de equidade, de abrir mais a nossa audição, prestarmos mais atenção ao que está sendo dito. Eu acredito que nunca na história da humanidade se teve tanto acesso ao conhecimento. E mesmo assim, muita coisa ruim ainda acontece por falta de sabedoria, por falta de prudência, por falta de conhecimento, porque o conhecimento está o tempo todo, gente, está disponível, está na sabedoria milenar, né? Na internet. A internet tem tanto coisas boas quanto coisas ruins, depende do que você está procurando, entende? Então, assim, cabe muito a nós buscarmos mais a sabedoria, está disponível para gente. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aqueles que entendem, para aqueles que as entendem bem, e justas para os que acham o conhecimento. Aqui depende muito de que nível que você tá. Porque assim, às vezes a gente quer dar um conselho para uma pessoa, né? E a pessoa não se abre para entender, né? A pessoa não se abre para entender. Então, assim, fica aquela questão: qual que é o nível, em que nível que a pessoa tá, né? Para poder entender aquilo que nós estamos tentando falar para elas. E de novo, eu sempre vou falar isso: a palavra certa dita no momento errado, ela se torna errada, entendeu? Então, assim, todas elas são retas para aqueles que as entendem bem. É para aqueles que estão buscando, querendo mudar de nível, querendo mudar de vida. Entende? Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo que mais se deseja não se pode comprar com ela. Sabedoria não tem valor, não tem preço. Não tem preço, ela tem valor, muito valor. É inestimável, é algo que, por exemplo, né, se eu tenho uma filha de 6 anos, se o médico, Deus livre e guarde, né, só uma comparação, se o médico falasse assim pra mim, pra salvar ela, ia precisar, sei lá, de quantos milhões de reais, eu ia revirar esse mundo. Por quê? Porque a vida dela não tem preço, não tem valor que estime a vida dela. Não tem nada assim, o meu marido, eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, a família, toda a família. E a minha família é grande. Cada um deles tem um valor inestimável para mim. É a mesma coisa a sabedoria, ela tem um valor inestimável. Não tem dinheiro, não tem prata, não tem ouro, não tem rubi que compre a sabedoria. É igual nós para Deus, não tem um valor, um preço
que estime. Tanto é que ele fez o quê? Deu seu único filho Jesus como sacrifício vivo para nos resgatar dos pecados. Aquele sacrifício que Jesus fez na cruz, não tem dinheiro nenhum no mundo que pague aquilo que ele fez. É por isso que diariamente nós precisamos lavar nosso coração, diariamente precisamos buscar estar com ele o tempo todo, buscar sabedoria, porque o que ele fez por nós não tem dinheiro, não tem preço que pague aquilo ali. E aí a pergunta que fica é: estamos honrando todo aquele sacrifício? Estamos honrando a nossa vida? Estamos honrando os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, maridos e esposas? Estamos honrando a sabedoria que está disponível para nós o tempo todo? É bom pensar nisso, né? E aí a resposta está dentro de nós. O que estamos fazendo com a nossa vida, né? O que estamos fazendo com a nossa vida? Quando a gente pergunta assim, do que estou me alimentando? Do que estou alimentando o meu corpo? Do que estou alimentando o meu espírito? Nossa mente, nossas emoções? Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Sabedoria, gente, é quando a gente... É assim, ó. Sabedoria é eu ler, é eu estudar, é eu buscar o tempo todo. Como eu sou terapeuta, né? O tempo todo estudando, o tempo todo fazendo curso, participando de evento. Porque eventos online. Por quê? Porque eu preciso estar o tempo todo buscando a sabedoria. Quando eu busco a sabedoria e encontro essa sabedoria, o que acontece? Eu começo a ser mais prudente, ou seja, a pensar mais antes de falar. Nas minhas terapias, ponderar mais as palavras para não ofender as pessoas, para as pessoas não ficarem tristes, porque elas já estão com o emocional abalado, elas estão buscando ajuda. E de novo, gente, terapia não é para todo mundo. Terapia é para quem tem coragem de olhar para dentro de si, porque não é um processo fácil. Quando a gente escuta alguém falando, olha, eu estou fazendo terapia, é para se ter orgulho dessa pessoa. É para bater palmas para essa pessoa de pé. Porque não é todo mundo que tem coragem de encarar. Não é. Entende? Porque é algo que você vai olhar para dentro de você e entender você, como você funciona. E fazer uma faxina interna. É um processo doloroso, mas é muito bom. E faz muito bem. E a gente sobe de nível quando a gente passa por isso. Então, assim, voltando aqui à questão da sabedoria, né? A gente busca a sabedoria e aí a gente já começa a ter mais um pouquinho de prudência no falar, no se vestir, no se comportar. E aí depois disso, começo a fazer o quê? Compartilhar tudo aquilo que eu sei. Eu começo a virar exemplo. A partir do momento que eu começo a virar exemplo, eu tô no conhecimento. Então são 3 passos: sabedoria, prudência, conhecimento. Esses 3 andam juntos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Porque as pessoas, elas tendem, né? Porque o mundo jaz no maligno. Aqui tem muita oferta do mal no mundo. Então, as pessoas... O mal, ele é mais atrativo e é uma energia mais densa. Então, todos nós temos a tendência de sermos sugados. Se nós não estivermos no presente, aterrados na palavra, em comunhão com o Espírito Santo, em comunhão conosco mesmo, sabendo quem nós somos, o que queremos para a vida, qual é o nosso plano de vida, existe uma tendência muito sutil de nós sermos tragados para o mal. E é aos poucos, é na sutileza, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho por dia. E quando a gente vê, quando nós estamos acordados, quando nós nos acordamos para ver, já estamos todos enredados, tragados pela sutileza do mal. Olha aqui, ó. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam e os que
cedo me buscarem, me acharão. Eu preciso voltar aqui no 13 só para falar sobre a soberba e a arrogância. As pessoas que jazem, né, que estão ali no caminho errado, elas têm muita soberba, muita arrogância. Elas se acham donas da verdade e não se abrem não estão no momento de se abrirem para o conhecimento. Geralmente elas só fazem isso quando já estão prostradas, toda enredada e com o sentimento de culpa à flor da pele ali comendo elas, sabe, como se fosse um câncer. Ali elas já estão prostradas, arruinadas. Ali sim elas se abrem para o conhecimento. Na maioria das vezes é assim que acontece. A gente cai, né, desvia do caminho e quando a gente vê que... Porque assim, existe como se fosse um ponto de equilíbrio dentro de nós, que quando nós fazemos algo errado, mesmo na infância, gente, algo dentro de nós pisca, mostrando, ó, tem algo errado ali, você fez algo errado ali. Aí vai da nossa sabedoria, vai da nossa prudência, do nosso conhecimento, pararmos e pensarmos, e agora? Fiz errado, o que eu tenho que fazer? Ou tá, não vou fazer nada, tá tudo bem, é a vida que segue. Entende? Aqui, ó. Riquezas e honra estarão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Eu acredito, tá? Eu acredito que nesse trecho aqui, riquezas e honra. Acho que por isso que muita gente lê Provérbios, porque acha que se lê Provérbios todos os dias vai cair dinheiro do céu. E é por isso que eu acho que muita gente fica nisso aqui, achando que é isso aqui que vai trazer riqueza. Essa riqueza que Provérbios está falando não é só bens materiais, gente. É preciso a gente entender que é sabedoria. Sabedoria é uma riqueza, só que é uma riqueza intelectual, intangível. É intangível, você não consegue pegar. Só que quando você começa a colocar em prática, pôr seus conhecimentos, aplicar a sabedoria em cima de tudo que você vive, a riqueza material, ela vem, mas ela vem como um resultado. Então não adianta eu ler Provérbios e ficar deitado. Ou eu ler Provérbios e ficar na vida errada, mentindo, fazendo fofoca, me alimentando mal. Não adianta. Não sabendo trabalhar com dinheiro, não tendo uma gestão emocional, não vai funcionar. Não existe esse negócio de enriquecer do dia para noite. Se é jogatina e da mesma forma que você enriquece, você perde. Não adianta você querer ler Provérbios achando que você vai ficar rico, não vai. É preciso você ler Provérbios, colocar tudo em prática e viver, ser exemplo. A partir daí você começará a ter resultados, um pouquinho por dia, um pouquinho por dia. Vamos lá. Onde foi que eu parei? Melhor é o fruto do que o ouro. Melhor é o meu fruto do que o ouro. Do que o ouro refinado. E os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Entende? Aqui não está falando de você ler provérbios. Aqui está falando da sabedoria. É melhor o fruto da sabedoria do que o ouro refinado, do que toda a prata, do que toda a riqueza. Porque assim, quando você tem sabedoria, você pode perder tudo, mas você consegue se reerguer com a sabedoria que você tem. Agora, se você tem o dinheiro e não tem a sabedoria, você perde tudo e não sabe como fazer para monetizar novamente. Entende? Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam e eu encha os seus tesouros, tá vendo? Do 18 ao 21 fala de riqueza, realmente, resultados. Só que não é só você ler. É preciso ter transbordo, é preciso se conectar com outras pessoas, ter comunhão com o Espírito Santo principalmente e ser exemplo, ter honra, ter prudência, sabe? Se alimentar bem, fazer atividade física, ter projeto, ter planos de vida, ter constância diariamente. Um pouquinho todos os dias, um pouquinho todos os dias. Aí o negócio decola. Entendeu? Nossa, tem um passarinho lindo ali. É que não dá pra virar a câmera. Que legal. Ele tava bem aqui. Vamos ver se ele vai vir pra cá. Aqui é um pé de acerola aqui na frente.
consigo. Sumiu. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Aqui muitos falam que essa sabedoria, né, é Jesus. E para mim faz todo sentido, porque Jesus foi e sempre será o nosso rei. Ele é o princípio, né, o começo e o fim. É tudo. Né? Ele viveu com a gente aqui na Terra, se fez homem, mas ele continua vivo. Né? Então, tem pessoas, né, que quando estudam a Bíblia, fala que aqui já fala de Jesus, ó. Que a sabedoria é Jesus, é o Espírito Santo, porque eles são três, eles são uma trindade, mas eles são um só. Né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí fica muito da interpretação de cada um e eu prefiro não entrar nessa discussão. Eu prefiro pegar de Provérbios os conhecimentos práticos para o dia a dia, as orientações práticas, que aqui também ensina muito a gente a lidar com os problemas do dia a dia, né? Cadê aqui? Quando ainda não existia abismos, fui ungida. Quando ainda não havia fontes, fui carregada de águas. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui ungida. E ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem os princípios do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí eu estava. Eu acho lindo isso. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo. Aqui, gente, olha só. Fica do conhecimento de cada um, tá? Mas eu penso assim, a sabedoria é algo milenar. Tá desde o princípio da Terra. Tá disponível e é experiência, gente. Quando eu peço sabedoria para Deus, Deus me dá. Falo, Senhor, por favor, me orienta sobre como que eu devo agir nessa situação. Ele me fala. Fala através de impressões, fala através de pessoas, igual aconteceu ontem com a minha cunhada. Ela veio com um conselho lindo para mim que eu estava realmente precisando. Não é porque eu estudo a Bíblia diariamente, não é porque eu sou terapeuta que eu também não preciso de ajuda. Eu também preciso. Eu sou ser humano, eu também erro. E eu estava precisando de uma orientação sobre algo pessoal. E ontem fui orientada por uma pessoa que eu jamais pensei que fosse falar comigo sobre aquilo e daquela forma tão sábia. E a minha cunhada chegou com muita sabedoria e falou, Má, por que você tá querendo isso? O que tá acontecendo? Aí eu falei, cara, é verdade. Eu fiquei assim, eu falei pra ela, minha cabeça tá doeu. Mas foi assim, porque parece que ela tirou uma venda dos meus olhos. E assim, aquilo pra mim foi a orientação do Espírito Santo, foi Deus falando comigo através dela. Entendeu? Então, assim, foi incrível. E a gente precisa de pessoas assim do nosso lado, que olha nos nossos olhos, não fica mandando recado não, igual ela fez ontem comigo, ela Má. E ela falou assim de um jeito tão lindo que se eu amava ela, agora eu amo mais ainda. Foi maravilhoso. Entendeu? Assim, foi incrível. Eu precisava daquele conselho e ela me deu. Foi incrível. Às vezes a gente precisa disso. E às vezes o Espírito Santo vai falar através de uma impressão, aqui no seu coração, através da palavra, ou às vezes é uma pessoa que vem e fala. Fala aquilo que você, não que você quer ouvir, aquilo que você precisa ouvir. E foi maravilhoso. É por isso que a gente precisa ter a simplicidade de uma criança para entender as coisas. Porque se eu fosse uma pessoa arrogante, eu não ia querer ouvir ela. Eu ia falar, não, por que eu vou ouvir ela? Não, não vou, não, eu parei e falei, nossa, é isso mesmo, Dé. É isso mesmo que eu estava precisando. E assim, foi como se tivesse tirado um peso de cima de mim. Foi maravilhoso. Deus é maravilhoso o tempo todo. Ó, quando fixava ao mal seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto.
Era cada dia as suas delícias, alegrando-me permanente ele em todo o tempo. Aqui, gente, fala do desfrute. Eu acredito que é preciso ter desfrute diariamente. Embora tenha dia que eu não faça isso, infelizmente. Mas eu acho que aqui tem, porque veja bem, o pai estava o tempo todo criando ali o planeta Terra, fazendo tudo nos mínimos detalhes, né? Separar assim para olhar a natureza. Olha aqui as flores. A gente pode até tentar recriar, gente. Mas olha isso aqui. Olha isso aqui, que maravilha. Então, assim, é tudo. Olha aqui, já tem uma vindo isso aqui. Olha que broto mais lindo. Essa primavera tá linda. Mas assim, gente, eu acho que o pai ia fazendo e vendo que ficou bonito e pensando. Pensa assim na alegria, assim, de você fazer algo assim, você fala, cara, ficou lindo, ficou maravilhoso. Você ali construindo sua casa, planejando o seu casamento, vendo tudo igual fevereiro, aniversário da minha filha, planejando tudo, sabe? Agora Natal, dia 20 de dezembro, meu aniversário de casamento. Você começa a planejar assim, cara. Só que às vezes a gente fica tão estressado, tão afoito, que você só quer que passe logo, você não curte o momento. Eu acho que o segredo é curtir o momento, curtir a fase, sabe? E curtindo diariamente. E, ó, regozijando-me no seu caminho habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filho, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus conhecimentos. Ouvi a instrução e sede sábios. Não a rejeiteis, desculpa. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Tipo assim, gente, acordar todos os dias e falar: Bom dia, Espírito Santo. O que temos para hoje? O que vamos viver hoje? Sabe, convidar o Espírito Santo para. Olha, de verdade, eu li aquele livro Bom Dia, Espírito Santo, que foi até a Patrícia Pimentel que indicou. E eu já indiquei esse livro para um monte de gente, nem todo mundo lê. Mas enfim, a sabedoria está disponível, mas ela é educada, ela não arromba portas, não. Ela fica esperando a gente ir atrás. Ela está disponível, mas ela fica esperando nós irmos procurar ela. Então, assim, quando eu acordo e eu falo, bom dia, Espírito Santo, o que temos para hoje? Cara, parece que a minha energia sobe. É incrível. Parece que desperta em mim uma alegria, uma vontade de viver. Eu acho que só vivendo diariamente para vocês entenderem o que eu estou falando. Começa a fazer isso. Bom dia, Espírito Santo. O que temos para hoje? E aí vocês depois fala sobre isso, compartilha isso. A energia muda. Porque primeiro estamos buscando o Pai. E aí eu gosto de fazer também. Limpa meu coração de toda maldade. Tira do meu coração tudo aquilo que não agrada ao Pai. Essa é uma oração que eu procuro fazer diariamente. É uma conversa que eu procuro fazer diariamente. Porque eu sou pecadora. Eu erro e erro muito. Só que eu não quero permanecer no pecado. Eu quero subir de nível. Eu quero estar com o Pai. Eu não quero ficar na mediocridade. Eu acredito que eu sou mais do que isso. Então, todos os dias, Espírito Santo, por favor, tira de dentro de mim tudo aquilo que não agrada ao Pai. Às vezes eu esqueço ali, mas depois eu falo de novo, ou em outro momento. Sempre que eu posso, eu falo. E eu falo em voz alta para minha filha escutar e para ela repetir. Bom dia, Espírito Santo, o que temos para viver hoje? O que temos na agenda para hoje? Nós fazemos projetos, nós temos planos diariamente, mas o ideal é apresentar para Deus, porque tudo é do Pai. A gente faz planos, mas Deus vai dar pra gente aquilo que a gente precisa para subir de nível, para nos amadurecermos cada vez mais. Vamos aqui pro... Então, assim, aqui tá falando, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas a cada dia, esperando as ombreiras. Tipo assim, eu acordo e já vou, né? Bom dia, vou bater na porta do Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Todos os dias, gente. É gostoso, porque você sente que você não tá sozinho.
Você sente que você vai ter problemas mesmo, desafios mesmo, né? Então, quando você tá com ele, dói. Dói. Mas você tem forças e você tem a paz que excede todo o entendimento. E aqui eu vou abrir para falar de uma questão particular. Domingo passado, hoje está com 8 dias, eu passei por um processo de aborto. Eu tenho uma filha de 6 anos e eu estava planejando o segundo filho, né? Eu tentei ano passado, em dezembro do ano passado eu perdi um. E agora, domingo agora eu perdi o outro, que eu tentei de novo e eu perdi. E no ano passado foi horrível. Foi a dor física, a dor emocional, e eu passei por terapia, eu precisei, porque precisava cuidar da minha filha, cuidar da minha vida, do meu marido, e eu não estava me achando no mundo. Por isso que eu fiz terapia, e aí eu estudei e virei terapeuta. E graças a Deus estou conseguindo ajudar outras pessoas, né? Sou terapeuta cristã, consigo ajudar outras pessoas até com base na Bíblia também. E aí esse ano tentamos de novo, né? Quando eu estava desistindo, descobri que estava grávida. E aí, quando foi domingo agora, eu perdi. E foi uma dor horrível, dor física. Horrível, horrível, horrível. E o tempo todo eu estava falando com Jesus. Cada dor eu falava com Jesus. Então, assim, doeu, doeu. Mas o meu emocional, não vou falar pra vocês que a gente não fica chateado. Bom, eu queria um segundo filho, né? E não veio de novo. Então, a dor emocional tá aqui. Mas eu entendo que as coisas não são do jeito que eu quero. Deus está me dando algo que eu precise para crescer. Então eu entendo que aquela dor do aborto ali, que o meu corpo expulsando ali, foi uma dor de crescimento, sabe? Porque eu falei, eu sou terapeuta, eu ajudo outras pessoas. Então eu entendi que aquilo era crescimento, era o que eu precisava para o momento. Eu fiz essa pergunta, né? Poxa vida, eu pedi tanto um filho, eu orei tanto, eu botava o joelho no chão, eu pedia. Aí eu acredito que foi permissão de Deus eu ter engravidado. Mas aí eu, tipo, perdi de novo. Aí eu falei pra Deus, poxa vida, você deu e depois tirou de novo. Mas aí eu falei, cara, é dor do crescimento. Eu tô em paz, de verdade, eu não tô revoltada. Claro que eu queria estar grávida aqui agora. Queria que estivesse tudo bem. Mas não tá. Eu vou me revoltar contra Deus, vou me revoltar contra a vida, vou ficar chorando. Não. A vida não vai parar para esperar eu secar minhas lágrimas. Vamos lá, Maria, vem, eu te levo no colo. A vida é um professor muito cruel. Você tem que levantar chorando, secar as lágrimas e ir. Não é fácil. Se fosse fácil, Jesus não tinha morrido na cruz. Entendeu? Então, assim, gente, a gente procurar entender o porquê que eu estou passando por isso. O que que eu preciso aprender com isso. E daí seguir em frente. Dói, muito. Mas é o que a gente precisa pra gente crescer. Eu falo que é a dor do crescimento. E eu cresci. E eu cresci. E eu sei que eu vou passar por mais desafios. Mas com Jesus eu vou vencer cada um deles. Eu estarei de pé em cada um deles. Eu posso até prostrar, mas eu levanto. E eu levanto mais forte. Não tô romantizando a dor. Eu gostaria de viver sem desafios. Mas é no desafio que a gente cresce. Neném cresce no conforto ali, com a mamadeirinha, com o peito da mãe, com o colinho. Adulto cresce no confronto, na batalha diária, entende? E a gente sempre tem que entender o seguinte, não é o porquê eu estou passando por isso. Meu Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Quando eu falo porquê, ai meu Deus, por que aconteceu o aborto comigo? Sou vítima. Meu Deus, o que eu preciso aprender com isso? Sou um adulto, uma mulher responsável. Por que eu estou passando por isso? O que eu preciso aprender com isso? Mesmo da dor, é fazer pergunta. Porque, agora que o 35 e o 36 já para finalizar. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Isso aí, gente, olha só. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. É como se Deus estivesse, tendo uma chuva de prata aqui, como se Deus estivesse falando comigo. Achará a vida, o favor, a presença.
É por isso que a gente precisa ter comunhão, gente, diária com o Espírito Santo. Eu não ligo para congregação nenhuma, se é crente, se é católico. A questão é comunhão com o Espírito Santo diário, gente. E não é para ter carro do ano, a viagem. Não tô falando disso. Eu tô falando que quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo, a gente procura ser exemplo. A gente passa por pancada, a gente toma porrada. Acabei de falar da história do aborto que eu sofri. A gente toma porrada, só que a gente fica de pé. A gente não se prostra. Por quê? Porque o Senhor está ali nos fortalecendo. Ah, mas por que eu vou passar por sofrimentos e desafios? Porque Jesus passou por sofrimentos e desafios, porque o mundo jaz no maligno, porque a gente é pecador, porque a gente erra, porque a gente se conecta com coisa errada diariamente. Então é por isso que a gente passa por desafios, para a gente aprender que aquilo não está certo e vamos pro próximo. E assim a gente cresce, 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 cresce. Parece meio confuso, mas quando você lê a Bíblia, quando você pede conhecimento, quando você pede a comunhão do Espírito Santo, isso muda. Isso muda, gente. A gente fica mais forte. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Aqui, gente, é aquela questão. Não existe pecadinho ou pecadão, até rimou. Pecado é pecado. Quando a gente peca e a gente é rápido no arrependimento, Senhor, por favor, me perdoa. Ali zerou. Aí você cresce. Aí você peca em uma outra coisa, porque somos seres humanos, somos passíveis de erro. Então precisamos nos acolher nas nossas imperfeições. Não é nos acolher e ficar lá nos alisando que eu sou coitadinha, que eu sou vítima, não. É nos acolhermos, entendermos que a gente pecou, que a gente errou e agora o que eu tenho que fazer para melhorar, para ir para o próximo nível. É isso, tá? Então eu pequei, entendi que eu fiz errado, pedi perdão e entendi o que aconteceu, vou para o próximo nível. Me perdoei também, liberei perdão para todo mundo, pedi perdão para o pai, me perdoei, entendi o que aconteceu, me perdoei e perdoei todos que precisam de perdão, pronto, zerou. Aprendi o que precisava ser aprendido, vou pro próximo. Porque também, gente, não é só liberar perdão pro outro, não. É para nós mesmos. E outra, pedir perdão para Deus e aprender o que eu preciso aprender. Entendeu? É assim que funciona. Senhor, eu pequei. Por favor, me perdoa, Pai. Ali com o coração mesmo entregue. Eu pequei, me perdoa. E ali, em comunhão com o Espírito Santo, eu me perdoo pelo que eu preciso, pelo que há em mim de errado e que precisa ser perdoado. Cita ali a questão, repete que você também se perdoa, agradece ao Pai pelo perdão, porque o Pai libera sim o perdão pra gente. Não, a gente não precisa ter dúvidas disso, o Pai libera o perdão pra gente. Desde que a gente se entrega com o coração contrito, arrependido, com vergonha do que a gente fez, o Pai vai lá e nos acolhe. O Pai nos acolheu, a gente vai lá e se perdoa também. Me perdoei pelo que precisava me perdoar, vou lá e perdoo o próximo. É um trio, é um triângulo, tá? É um triângulo, tá? Uma coisa que leva a outra, que leva a outra. Agora, se a gente peca, não perdoa, não pede perdão, estamos cavando a nossa própria sepultura com as nossas próprias mãos. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Detalhe, não é porque eu pedi perdão pro Pai, não é porque eu me perdoei todo mundo que precisava de perdão, que eu não vou colher aquilo que eu plantei, não. Eu vou colher sim. Eu estou pedindo perdão, estou me perdoando e sabendo que estou liberando perdão e sabendo que aquilo que eu plantei eu vou colher, de bom ou de ruim, e a colheita será dobrada. Então, quando você pensa, quando vier um pensamento ruim de fazer coisa errada, pensa que a colheita virá. E nós vamos colher, ou bom ou ruim. Fiquem com Deus, tá? Obrigada pela sua atenção e até a próxima. Curta, compartilhe o nosso canal. Aqui tem conteúdo de valor.